Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichern. Estamos na aula 14 de matemática e o tema da aula será análise combinatória. E vamos ver também fatorial e combinação. Então vamos lá? Bom, nesse exercício 2, a gente tem que considerar o lançamento de um dado. Isso é uma informação importante. Calculando a probabilidade de sair um número maior ou igual a 2 e menor que 5 ao mesmo tempo. Teremos o seguinte resultado 2/3. E aí você teria que dizer se isso está certo ou errado. Bom, como é o lançamento de um dado, nós temos o quê? Que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número de elementos desse conjunto, n de S, é igual a 6. Tem 6 elementos ali dentro. Mas por que o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6? Porque o resultado para o lançamento de um dado só pode ser esse, como a gente sabe. Agora a gente precisa calcular o evento, é o que se quer. Pode ser chamado evento A, evento B, evento E, evento E, menos S, né? S a gente está chamando do espaço amostral. Então, o que eu quero? Eu quero que saia maior ou igual a 2 e menor que 5. Então, para ser maior ou igual a 2, pode ser o 2. 3, 4, menor que 5, não pode ser o 5. Então, é 2, 3, 4. E o N de A é? Qual é o N de A? Isso, 3. 1, 2, 3 elementos. Agora eu escrevo a fórmula de probabilidade, que é igual a N de A sobre N de S. O N de A é 3, o N de S é 6. E simplifico, divido em cima por baixo, em cima e embaixo por 3. Eu vou ter 1 sobre 2. 1 sobre 2, ele fala que o resultado é 2/3 ali em cima. Portanto, está errado. Vamos para o seguinte. Considere o lançamento de duas moedas. Agora não é mais dado. Então, a gente vai ter que escrever o espaço amostral para duas moedas. Depois de escrever o espaço amostral e o conjunto de eventos, calculando a probabilidade de duas figuras idênticas, ou seja, duas caras e duas coroas, isso não vai estar na prova, né? Ele fala duas figuras idênticas, você já tem que saber que são duas caras e duas coroas, que são duas figuras idênticas. Teremos o resultado de meio. Será que dá meio? Muito bem, lançamento de duas moedas, nós temos o seguinte espaço amostral. Ou pode dar cara-coroa, cara-cara, coroa e cara, e coroa e coroa. Muito bem. Então, nós temos quantos elementos aí no conjunto S? Nós temos 4 elementos. Portanto, o nosso N de S é igual a 4. Agora, como nós queremos duas figuras idênticas, nós temos que pegar nesse 1, 2, 3, 4, tudo aquilo que é idêntico, que é coroa e cara e cara. Portanto, o evento A ele é marcado por duas figuras idênticas, cara a cara e coroa e coroa. E o meu N de A? Eu preciso do N de A. O N de A é 2. Então, existe uma coisa que é o conjunto A e existe uma coisa que é o número de elementos desse conjunto A. Vamos escrever a fórmula da probabilidade. N de A sobre N de S. Quem é o N de A? 2. Tem duas figuras iguais apenas no lançamento de duas moedas. E o total? Total, 4. Dá para simplificar? Dá. Você nunca vai achar essa resposta lá nas opções. Você sempre vai ter ela simplificada. Então, vai dar 1 sobre 2. Dá para dividir em cima e embaixo por 2. Isso pode estar escrito como 0,5 ou 50%. Tudo isso quer dizer meio. Portanto, ele fala que é meio. Assim, a gente tem que cravar certo. Muito bem. Este é um exercício de probabilidade simples. Agora, a questão do concurso da Petrobras, você precisa entender duas coisas. O que é fatorial e combinação, que envolve o fatorial. Então, é importante a gente saber como calcula 5 fatorial, 9 fatorial, como é que a gente calcula isso? Bom, fatorial de um número, ele é escrito assim, qualquer que seja esse número n, é óbvio que ele tem que ser um número positivo e natural. Você não vai calcular fatorial de 1/3, tá? Então, você tem que calcular o fatorial de um número inteiro. Vamos supor 5. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é o número fatorial. Tem aluno que escrevia 5 fatorial é igual a 5 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial. Isso não existe, tá? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Já tirei o fatorial. Muito bem. E depois você faz a conta também. Quanto que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, o fatorial, como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é 4 fatorial, eu posso, naquela linha do meio ali, em vez de escrever 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, escrever 4 fatorial. Então, 5 fatorial também pode ser escrito como 5 vezes 4 fatorial. Muito bem. E o 3 fatorial não é 3. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Portanto, 3 fatorial é 6. Agora, 2 fatorial é 2. Olha que interessante. E 1 fatorial é 1.
são as definições que a gente tem de número fatorial. E está faltando uma, né? Quanto daria 0 fatorial? 0 fatorial dá 1. É maravilhoso esse assunto. Muito bem. Portanto, 5 fatorial, se você fizer a conta 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, isso dá 120. Isso pode ser feito também em calculadoras, como a gente vai ver aqui. No caso da HP 12C, ela tem uma tecla Gzinho azul e tem a tecla 3, né? Dentro das teclas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? De 0 a 9. Ela tem na tecla 3 o N fatorial, então dá para calcular o número fatorial bem ali embaixo, em azul. Por isso que você usa o Gzinho azul e o 3. Então, para calcular 3 fatorial, por exemplo, que a gente sabe que é 6, como que a gente faria na HP? Primeiro, eu digito aquilo que eu quero. Eu quero calcular o fatorial de 3. Agora que eu entro com a tecla fatorial, que é Gzinho azul 3. Gzinho azul 3 quer dizer fatorial. E aí ele escreve 3 fatorial e aí ele dá na tela, já dá na tela direto esse resultado 6 para você. Tá? Então você tem como calcular na HP 12C qualquer número fatorial. E 4 fatorial, por exemplo, é o mesmo esquema anterior. Primeiro você digita o 4, Gzinho azul 3, e depois você vai ter o resultado, que é 24, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, o fatorial também pode ser calculado com Excel. Então eu não digito fatorial, eu digitaria fact. Mas existe um site em que você pode ver qual é a relação entre o inglês e o português no Excel. Muito bem, se você digitar igual a fatorial ou igual a fact, dependendo do seu Excel, aí você abre e fecha parênteses e coloca o número que você quer calcular o fatorial e dá Enter. E aí você vai ter o resultado de 120. Tá? Então é assim que a gente calcula o fatorial de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pode ser calculado também no Excel através igual fatorial ou igual a fact. Abre e fecha parênteses e o número que você quer calcular o fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Divisão envolvendo fatorial. Talvez essa parte é a mais importante de você entender, porque além de trabalhar com fatorial, você tem que saber como dividir um número fatorial pelo outro. Tá? Como a gente sabe que o 9 fatorial pode ser escrito de vários jeitos, vamos ver qual é o melhor jeito para cancelar esse 7 fatorial aí. Bom, o 9 fatorial pode ser escrito assim. Eu não vou escrevê-lo assim num exercício de prova, jamais. Também poderia ser escrito assim, mas nesse caso, como eu tenho um 7 fatorial embaixo, e 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, no lugar de 9 fatorial, eu posso escrever o quê? 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Essa é a melhor forma para esse exercício aí da esquerda ser calculado. Então vamos lá. 9 fatorial sobre 7 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. E dividido por 7 fatorial. Por isso que você fala, mas pô, professor, por que você parou no 7 fatorial? Lógico, porque tem um 7 fatorial embaixo. Tá? Se embaixo tivesse um 6 fatorial, eu ia escrever 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Tá certo? Então tem um fatorial apenas no numerador e no denominador, tá? Mas pode haver mais, tá? Aí são dois casos que a gente vai calcular aqui também. Muito bem, cancela o 7, dá 9 vezes 8, 72. Aqui eu vou deixar esses exemplos, tá? Você pode escrever, por exemplo, 6 fatorial como 6 vezes 5 fatorial, cancela o 5 fatorial, no lugar de 3 fatorial, escreve 2 fatorial, e assim você treina esse exercício que eu vou fazer também num outro momento, ok? Bom, agora nós vamos estudar a combinação, como é que eu combino vários doces, né? De vários modos diferentes, tá? Então eu tenho 3 doces e vamos ver qual é a pergunta do problema. De quantos modos diferentes podemos combinar 3 tipos de doces agrupados de 2 em 2? Você tem 3 tipos agrupados de 2 em 2 doces. O primeiro jeito é pegar o doce A com o doce B. A ordem não é importante. Na combinação, não. Na combinação, não é importante. Isso é truque de cursinho, né? Então, você pode também ter o doce A com o doce C, o doce B com o doce C. Não tem mais outro jeito. 3 doces agrupados de 2 em 2 só tem essas possibilidades. Portanto, 3 maneiras diferentes. Por que, professor, que eu tenho que aprender combinação? Por que eu não faço assim, pelo método, né, lusitano? Não, você não vai fazer isso, tá? Por um outro método mais trabalhoso. Porque se você não usar os cálculos da combinação usando fatorial, você vai demorar muito tempo. Você imagina se fossem 15 doces agrupados de 7 em 7. Daria um número de possibilidades muito grandes, né? Então não é o melhor jeito de ficar fazendo assim como a gente fez agora
fazendo os pratinhos, tá? Então você tem que falar que você tem a combinação de 3 tipos de doces, o N é 3, agrupado de K maneiras, de 2 em 2. Então você tem esta expressão da combinação, o de cima fatorial dividido pelo de baixo fatorial, vezes ainda o de baixo fatorial, o de cima menos o de baixo. O que é isso? Se você tem 3 classe 2, você tem o de cima fatorial, 3 fatorial, que é o N, dividido pelo de baixo fatorial, vezes ainda no de baixo, o de cima menos o de baixo, que é 3 menos 2, que dá 1 fatorial, que a gente sabe que é 1. Então, fazendo esta conta, o 3 fatorial eu paro no 2 fatorial para cancelar o 2 fatorial. Poderia fazer de outro jeito, não tem problema, mas eu estou fazendo assim para continuar a afirmar como é que você faz a divisão envolvendo números fatoriais, ok? E aí, 2 fatorial vai embora, e aí você tem que o resultado é 3 sobre 1 fatorial, que é 3. Bom, pessoal, a combinação também pode ser calculada através da HP 12C, tá? Porque você sabe que 6Gzinho3 é 6 fatorial, 2Gzinho3 é 2 fatorial, 4Gzinho3 é 4 fatorial. E aí você pode fazer a conta, porque ele te dá esses resultados. O 4 cancela, e a resposta dá 6 vezes 5 dividido por 2, que é igual a 30 dividido por 2, que dá 15. A resposta pela calculadora também daria 15. Um outro jeito de calcular a combinação é usando a HP 10S. Essa HP ela é científica, a outra HP é financeira. Esta é científica. Ela tem a tecla NCR. Então você pode calcular, por exemplo, apertando o 7 e depois a tecla NCR e depois 3 e depois o igual, você vai ter a resposta 35. Ou seja, a combinação de 7 classe 3 dá 35. Então, a conta está aqui. Então, aqui eu vou apontar onde está a tecla NCR. Está aqui, ó. Então, é 7 NCR 3. Você pode calcular, então, o fatorial de qualquer coisa. Qualquer coisa, NCR, qualquer coisa. Finalmente, nós estamos em condições de resolver esse exercício que caiu no concurso da Petrobras de 2014. O João, ele tirou do baralho 8 cartas, numeradas de 2 a 9. Se você contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cartas de 2 com os números 2 a 9. E as colocou dentro de um saco plástico. Em seguida, pediu para que o Augusto tirasse 2 cartas e dissesse para ele a soma. Ele queria saber a probabilidade disso. O problema está pedindo a probabilidade de que a soma dos números escritos nas cartas retiradas por Augusto seja maior que 12. Tá? Então você não pode ter o 2 e 3. Isso não dá maior que 12. Então você vai ver todas as possibilidades, né? O que é o conjunto de todas as possibilidades? É o 2 com o 3, o 2 com o 4, isso é o nosso N de S. Só que você não vai fazer assim, como a gente fez com o pratinho de doce. Você vai fazer usando a combinação. Você vai dizer que o N de S é a combinação de 8 cartas agrupadas de 2 em 2. Então é o de cima fatorial dividido pelo de baixo fatorial, 8 menos 2 fatorial. Você calculando isso vai dar 8 fatorial sobre 6 fatorial e 2 fatorial, não é isso? Então o 6 vai ser cancelado, porque você vai parar no 6 fatorial. E aí você vai chegar que 4 vezes 7 é 28. 8 dividido por 2 dá 4, vezes 7 é 28. É o N de S. Já está dando quase para calcular a probabilidade. Está faltando o quê? O evento. Eu quero que seja maior que 12 a soma de todos esses pares. Então eu coloco todos os pares. Isso eu vou ter que fazer, não tem jeito. Não tem uma fórmula para fazer isso. Eu vou fazer todos os pares para o evento A dessas 2 cartas cuja soma é maior que 12. E aí eu conto quantos pares eu tenho, quantas possibilidades eu tenho, é o meu N de A. Meu N de A está dando 8. Portanto, qual é a probabilidade N de A sobre N de S? É 8 dividido por 28, é sempre o menor dividido pelo maior. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, dá 4 sobre 14. Divide de novo por 2, dá 2 sobre 7. Portanto, a resposta é letra A. Esse exercício, muita gente me pediu para fazer, está resolvido aí. Beleza? Bom, pessoal, a aula acabou, certo? Eu espero que você tenha tido uma boa revisão sobre o que vem a ser um número fatorial, 5 fatorial, 8 fatorial, bem como o que vem a ser a combinação de n classe k, n fatorial sobre k fatorial vezes n menos k fatorial. Na próxima aula vai ser de física e nós vamos estudar o movimento de queda livre no vácuo, o movimento vertical no vácuo. Um abraço a todos e até mais!